Boa noite, Igor. Boa noite, Marcos, Maurício. Chamar o Marcos aqui. Boa noite, Marcos. Oi, Adir, boa noite. Deixa eu arrumar Tudo aqui. bom, né? Eu achei Ai, que ia, beleza. achei que ia no Google Meet. Aí tá aqui Não, agora. nós Aí ia sempre fazendo, fazemos pro Instagram. eu ia fazer pelo Tudo notebook, Meet? né? Ah, tá. Tranquilo aqui. Só vou sair aqui um pouquinho. A imagem deve continuar, só para eu travar as notificações aqui, o travamento de tela, tá bom? Tá. Só aguardar um pouquinho, o Marcos Pessoa voltar, que aí nós iniciamos. E quem entrou aqui, Matilda Barcelos, a Lucilene, Luciene, Sônia, Maurício, Gabi, Aparecida, Igor. Nós estamos esperando o Marcos Pessoa voltar e ele vai fazer o estudo para nós hoje. Hoje eu estou aqui no lugar da Neuza, a Neuza não pôde estar presente. Aí ela me solicitou que eu estivesse fazendo a live hoje junto com o Marcos Pessoa. Estou só aguardando ele voltar para a gente dar início. Boa noite, Geraldo. Estão todos ouvindo bem aí, pessoal? Prontinho. Boa noite, Kátia, Rosimeire. Boa noite, pessoal. Tá cortando um pouco a imagem aí, né? Tá cortando um pouco do seu rosto. Deixa eu virar um pouco mais aqui. Agora deu certo, né? Deu. Agora tá bom. Ótimo. Então, tudo bem. O pessoal tá dando boa noite aí, o pessoal entrando. E a gente vai iniciar já daqui a pouquinho, né? Faltam uns 2 minutinhos, mas já podemos ir iniciando com a prece para a gente começar o estudo. Hoje o Marcos Pessoa vai falar sobre a parábola do bom samaritano, né, Marcos? Isso. Então vamos fazer a prece, então, para iniciar? Vou fazer a prece. Então que neste momento possamos elevar os nossos pensamentos até o mais alto, pedindo ao Mestre Jesus, aos amigos espirituais, que possa nos amparar neste momento, amparar todos aqueles que necessitam de ajuda neste momento tão turbulento que o nosso planeta passa, que possamos serenar os nossos corações, trazendo boas vibrações, bons sentimentos, que possamos seguir em frente com muita fé, com muita esperança e com muito amor. Obrigado, Senhor Jesus, que o Senhor nos proteja e que o Senhor nos abençoe, hoje, agora e sempre. E assim seja. Então, Marcos, deixar a palavra com você, né? Você falar para nós sobre a parábola do bom samaritano. O som tá bom, a imagem tá boa, Ah, para mim tá bom. tranquilo. Bom, gente, boa noite a todos, né? É uma alegria a gente estar aqui com vocês, de forma virtual, mas prazerosa, né? E
e nos aquece o coração. Bom, essa parábola, a parábola do bom samaritano, né, é uma passagem que eu particularmente tenho uma predileção muito grande por ela, porque ela é muito profunda, muito importante, né, para a base, vamos dizer assim, do cumprimento, ou da vivência, né, do Evangelho de Jesus. Porque Jesus conta essa parábola no momento, né, quando um doutor da lei o pergunta sobre a questão da vida eterna. Então, aí Jesus conta essa parábola. E ele conta essa parábola para falar de quem é o próximo, né? Para ele explicar para o doutor da lei quem é o próximo. E ele vai explicar quem é o próximo para justificar, ensinar o doutor da lei, né, sobre o maior mandamento da lei de Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo a si mesmo. Então, é uma passagem muito importante, né? E um exemplo muito grande, uma lição muito grande que a gente pode trazer para as nossas vidas. Então, só do início aqui, um doutor da lei pergunta para Jesus, né? O que farei para herdar a vida eterna? E Jesus pergunta para ele, o que ledes, o que está escrito na lei? Né? Como era um doutor da lei, então Jesus perguntou para ele, o que você sabe, né? O que está escrito na lei? Aí ele vai falar, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, essa passagem, ela está lá em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 5, né? Que amar a Deus sobre todas as coisas, né? De todo o teu entendimento e tudo, e depois ao teu próximo como a ti mesmo, nós vamos ver lá em Levítico, no capítulo 19, versículo 18, né? Então, ou seja, isso já era do conhecimento do povo hebreu, né? Já não era nenhuma novidade. Isso já eram ensinamentos daquela época. E o que acontece? Jesus, né? Ele fala com o doutor da lei. Faze isso e viverás. Aqui é interessante a gente pegar um parênteses ali para entender o seguinte, porque ele pergunta a Jesus o que eu farei para herdar a vida eterna. E nós espíritas hoje sabemos da imortalidade da alma, né? E nós vamos entender e vamos perguntar, mas por que Jesus, não é? Respondeu a ele? Porque todos têm a vida, vamos dizer, eterna após a criação. Hoje nós chamamos de imortal, porque eterno nós entendemos aquilo que não teve princípio, né, e não terá fim. Nesse caso, Deus, né? Deus é eterno. Todas as outras coisas foram criadas, então tiveram início. Então, a alma não é eterna, ela é imortal. Mas nesse caso aqui, vamos entender a conotação da palavra vida eterna na concepção de Jesus, né? Porque Jesus também veio para nós e disse o seguinte, eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância, né? Então, a gente entende que aqui vida tem um significado maior, ou seja, Emmanuel, em uma de suas passagens, ele vai falar, né? Tudo existe, a pedra existe, tudo existe, né? Mas entende-se no conceito evangélico, vida se concebe de uma forma superior, ou seja, é um estado, né, de paz, de harmonia, de tranquilidade, de amor, né, onde você tem uma vida mais tranquila, não é assim? E a gente vai observar que todos nós, a grande luta, a nossa grande busca é por esse estado de pacificação, de harmonia interior, de tranquilidade, né? E não apenas um existir material, porque só o gozo dos bens materiais, né? A posse
daquilo que é necessário para viver, ou às vezes até além do necessário, porque a nossa geração hoje, né, costuma ter mais do que aquilo que se precisa, né? Isso não é sinal de uma vida tranquila, de uma vida de harmonia, de tranquilidade, tá certo? Então, quando a gente fala nessa vida eterna, nessa vida de tranquilidade, nós estamos falando de uma vida de harmonia, uma vida boa, né? Então, aí o doutor Dalei vai falar do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Jesus vai falar com ele, faze isso e viverás. E ele pergunta então a Jesus, quem é o meu próximo? Né? E aí, Jesus, né, conta uma parábola. E eu vou ler a parábola aqui, que eu acho muito importante a gente pegar, né? A tradução que eu tenho aqui é do João Ferreira de Almeida, né? Que é o que a gente chama de Bíblia Batista, né? João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida. Tá certo? A minha aqui é de 95. Essa aqui. Eu gosto muito dessa tradução, né? Ela é bem fiel. Então, respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E, ocasionalmente, descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e, vendo-o, passou de largo. E, de igual modo, também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu tu pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele lhe disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Bom, então, as parábolas, né, os ensinamentos de Jesus, são muito interessantes, porque eles são atemporais, ou seja, em qualquer tempo, né, que a gente lê, a gente vai poder adequar isso à nossa existência naquele momento. E ela também é impessoal, ou seja, ela serve para todos os lugares e todas as situações, mas ao mesmo tempo também ela é muito íntima e muito pessoal, porque ela serve a cada um de nós, né, de forma particular. Cada um de nós pode tirar uma lição diferente da mesma passagem. E todos nós podemos tirar uma lição íntima, uma lição própria para nós, intimamente, pessoalmente. Não é assim? Então, num primeiro momento, quando a gente analisa essa passagem, né, e a gente vê a história, né, a história do homem que é assaltado, né, e ele é despojado dos seus bens, e as pessoas, né, passam, igual passam um sacerdote, depois passam um levita, né, e passam ao largo do veio. Então, isso reflete muito bem uma questão social, né? Onde que nós nos importamos muito pouco ou quase nada com aqueles que estão em desgraça, e às vezes até passamos ao largo, né? Ou seja, passamos longe, evitamos o contato, evitamos a presença, tá certo? Então, isso a gente observa que é muito comum, às vezes por medo, às vezes por desconhecimento, né? A gente acaba fazendo isso, ou seja, se distanciando daquelas pessoas que às vezes são mais necessitadas, mais carentes, né? Daquelas pessoas que precisam mais da nossa companhia, de um entendimento, de uma compreensão. Muitas das vezes a gente se afasta dessas pessoas. A gente, por uma questão social,
né, uma questão cultural, a gente acaba querendo se ligar apenas àqueles que estão bem, aqueles que mostram estar num estado de saúde psíquica, mental, economicamente tranquilos, né, organizados, equilibrados. Então, quando a gente vê dessa forma, a gente vê que é uma questão do próprio instinto de preservação, né, onde a gente quer se aliar aos fortes e quer fugir dos mais fracos. Não é assim? Então, essa parábola reflete muito bem isso socialmente. E a gente vê aqui alguns exemplos que pode nos dar a entender o porquê que ela, como que ela nos fala isso e o porquê que a gente faz essa questão no nosso âmbito social, né? Por que que a gente tem aqueles que nós chamamos de marginalizados? Quando nós falamos marginalizado, a própria palavra já fala que está à margem da sociedade, né? Por que que nós temos esses que nós chamamos de marginalizados na sociedade? Por que que eles vivem à margem da sociedade? Por escolha própria? Mas e nós? Como que nós encaramos isso? Né? Como que nós lidamos, que nós nos relacionamos com aqueles que estão caídos à margem do caminho, igual o homem? Porque o homem, né, que estava a caminho, eles não falam aqui que era um homem que estava a caminho, né? Aliás, um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Então, vamos entrar um pouquinho na simbologia da passagem, mas nós não vamos entrar num detalhamento miudinho, né? Não vamos fazer aqui um miudinho, não, porque senão a gente não vai sair nem do primeiro versículo, não é isso, Adir? Porque Sim. o miudinho, se for analisar, igual o Aloysio faz, o pessoal em Belo Horizonte, né? Nós também já estudamos o miudinho, então para um grupinho, né? Então para um estudo realmente, mas não é o nosso objetivo aqui hoje, né? Mas a gente precisa entender. Então, eu me lembro muito de São Roberto, aprendi de São Roberto, né? Quando ele fala o seguinte: um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Isso tem uma simbologia. Jerusalém estava em cima, Jericó embaixo, né? Então, isso aí, geograficamente falando, ainda estão, né? Em cima e embaixo, não mudaram as suas posições, não. Tá certo? Mas, então, isso tem um símbolo, porque Jerusalém é uma cidade sagrada, é uma cidade, né? E Jericó era uma cidade do comércio, né? Então, quando se fala desse homem que descia de Jerusalém para Jericó, dá o entendimento de alguém que sai de um estado de equilíbrio, um estado de paz, de harmonia, um estado bom, e ele cai, né, em vibração, e ele estava indo para Jericó, ele está caindo, e quando ele está nesse estado de descida moral, ele é assaltado, né? Então, aí vem os assaltantes, né? E o largam à beira do caminho, tá certo? E o primeiro que passa é o sacerdote. Né? O sacerdote, ele era encarregado das tarefas do templo, no que se referia aos cultos, às oferendas, aos sacrifícios, né? Então, ou seja, quando nós falamos da nossa sociedade, do conceito geral, nós precisamos entender os nossos conceitos religiosos, né? A forma nossa de praticar a religião, porque Jesus está falando aqui o seguinte: olha, a religião te afasta da pessoa que está caída. Porque o homem foi caído, foi largado, caído no caminho, né? E como eles o despojaram de tudo, nem roupa ele devia estar vestindo, né? E naquele tempo se conhecia as pessoas pelas suas vestes, né? Qual o tipo de vestimenta que ele trazia, então ali você sabia se era uma pessoa mais poderosa, menos poderosa. Então aquela pessoa não tinha jeito de se conhecer ele. Então, a gente também vê isso na sociedade. O meu sentimento religioso, ele fala o quê? Ele vai falar comigo: não, aquele é um pecador, não chega perto, não é assim? Aquilo é uma pessoa de má vida, não chega perto, não se mistura não, que você vai ser contaminado. Cuidado, né? Eu estava vendo essa semana a Ivete, que me passou aqui um videozinho, né? Depois vocês podem pegar com ela, a gente pode postar, que chama a Noiva do Cordeiro. É uma comunidade que tem aqui perto de Belo Horizonte, né? E pelo fato da matriarca, há cento e tantos anos atrás, ela ter largado o marido,
e casar e ido morar com um amante, né? E levaram uma vida tranquila, né? Uma vida direita e tudo. Mas esse pessoal dessa comunidade, as mulheres são taxadas de prostitutas, as filhas, entende? Então não iam na escola, ou seja, o conceito religioso foram excomungados, né? Tanto a matriarca quanto o amante que foram viver juntos, que ela era infeliz no casamento, e foi viver com esse rapaz, né? De um certo ponto, de um ponto de vista, um ponto nobre, porque ela, né, ela enfrentou toda uma sociedade para, né, para não ser, para ser fiel ao seu sentimento, né, para não ser falsa, vamos dizer assim, na relação que ela estava tendo. Então, ali, a igreja excomungou até a quarta geração, né? E elas passaram a ser mal vistas em toda a sociedade, em toda a cidade. Até hoje ainda tem alguns problemas, agora está melhorando um pouco, né? Então a gente vê isso aí, o que? O preconceito religioso. E o que é que muitas das vezes esse conceito religioso que nós temos, de uma determinada pureza, né, um puritanismo, que ele nos afasta das pessoas. Então é importante a gente pensar na nossa sociedade quais o momento de sacerdote que nós temos, quais as nossas ações, né, que são ações sociais de sacerdotes religiosos, mas uma religião, né, que nos afasta dos preceitos cristãos, do objetivo do cristianismo. Porque Jesus ele fala para nós, né, que ele veio pelos doentes, né, os que são sãos não precisam de médico, né? Então isso é muito profundo, porque às vezes a gente se afasta justamente dos que mais precisam. Aquele que mais é necessitado, a gente precisa ver isso, inclusive, né, no ambiente da casa espírita, por exemplo, porque às vezes uma pessoa chega, quando ela chega na casa espírita, ela está necessitada, ela pede ajuda, né? E às vezes a gente atende de bom grado, né? Porque nós espíritas precisamos atender, entendemos isso, mas a partir do momento que a pessoa às vezes começa a frequentar a casa, começa com uma tarefa ou outra, muitas das vezes a gente já a gente não se vê como aqueles também necessitados, né? A gente não se vê mais como necessitado, como uma pessoa que também precisa de entender, porque qualquer um de nós está sujeito ao erro, né? A um erro menor, a um erro maior, a uma queda, a ser assaltado, não é? Porque esse aí, o homem foi assaltado por quem? Falam os ladrões, mas quem são os ladrões? Né? Quem são os ladrões? Muitas das vezes os ladrões são íntimos, né? É o orgulho, é a vaidade, é o egoísmo. Então, a gente não sabe o nosso dia, o dia de amanhã. Então, a gente precisa entender isso no âmbito da casa espírita, no âmbito da família, no âmbito profissional, não é? Os julgamentos que a gente faz acerca dos nossos irmãos, e se isso não são preceitos religiosos que culturalmente a nossa sociedade está enraizada, né? Nós somos espíritas, mas a nossa cultura, né, é uma cultura judaico-cristã, católica, né? Então, a maioria dos nossos procedimentos, do nosso entendimento, ainda tem muito a ver com o catolicismo que a gente praticou durante muito tempo e do que é o conceito católico, talvez muitas das vezes não de hoje, mas o conceito do passado, que ainda é muito forte na sociedade. Não estamos aqui falando mal de católico, ou de protestante, ou de espírita, não, nós estamos falando de uma questão cultural, não é? Que nós viemos fazendo aí, viemos vivendo, e nós espíritas não temos por que falar mal de religião nenhuma, de nada, porque nós sabemos que no passado nós mesmos é que animávamos aquelas figuras da igreja, então é apenas uma questão da gente visualizar essa nossa questão sacerdotal, e que não está lá também dentro da igreja, né? Que a gente traz ela para dentro de nós, para dentro do ambiente que a gente está. Um outro que passa é o levita. O levita passou também ao largo, e é interessante porque é o seguinte, tanto o sacerdote quanto o levita vinham pelo mesmo caminho, também desciam de Jerusalém para Jericó. Ou seja, também estavam em queda moral, né? E o levita passa ao largo. O levita, quem que é o levita? O levita, né, ele era da tribo de Levi. A tribo de Levi, é só a gente lembrando um pouquinho da história, as 12 tribos de Israel, Israel é Jacó, né?
que é filho de Isaac, filho de Abraão. Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó teve 12 filhos, e cada filho desse depois constituiu uma tribo. Então, uma das tribos de Jacó, que depois também tem o nome de Israel, uma dessas tribos é a tribo de Levi. Quando Moisés, né, tirou o povo hebreu do Egito e que eles começaram a caminhar pelo deserto, e Moisés, ele recebeu as tábuas da lei, né, no Monte Sinai, eles fizeram, né, uma arca, que é chamada Arca da Aliança, né, a gente vai ver isso aí naqueles filmes dos aventureiros aí, né, aquele do chapéu e do chicote, que eu esqueci o nome agora. Indiana, né? Jones? Indiana Jones, né? Procurando Isso é só os mais velhos que sabem, Marcos. Hã? É só os mais velhos que sabem, viu? Tem acima dos 30 anos. Então, ou acima dos 40. Então, Indiana Jones, você lembra dele procurando a Arca da Aliança, né? Sim. Então, a Arca da Aliança foi construída para guardar as tábuas da lei, tinha um templo. Como eles andavam pelo deserto, o templo era uma tenda, né? É um assunto interessante, depois vocês pesquisarem na internet, né? Tem os desenhos, tinha o altar, né? Nem todo mundo, pouquíssimas pessoas podiam entrar nesse altar. Então, quem que era encarregado de desmontar, de levar, de cuidar de tudo isso, né? Do templo, da arca, né? E das tábuas da lei? Era a tribo de Levi, né? Então, os levitas não trabalhavam, né? Assim, não tinham as outras ocupações do resto da sociedade. Eles tinham as ocupações deles, né? Eles eram encarregados daquilo ali. Quando Salomão, aliás, Davi, né, tomou Jerusalém, se não me engano foi o rei Davi mesmo que tomou Jerusalém, porque eles não construíram Jerusalém. Jerusalém foi tomada, né? E ali eles fizeram a capital da terra, né, da Judéia, me parece. Foi Jerusalém, né? Então, ali Salomão depois construiu o templo de Jerusalém, e era um templo onde ficava a Arca da Aliança. Mas o povo hebreu, né, os levitas, então, não tinham mais que desarmar nem armar a tenda, mas eles continuaram com a responsabilidade de cuidar do templo. Né? Então, eles que cuidavam de tudo o que eram os afazeres ali do templo. Então, o que acontece? O levita, ele está muito ligado às questões, o quê? Materiais, né? Ele vai retratar aqui para nós a nossa ligação com o lado material. Então, né, a gente viu que é o nosso lado religioso, o nosso lado, você pode colocar isso aí também como o nosso lado de sentimento, né, dos nossos valores sentimentais, e o outro é o lado racional, o lado da matéria. Então, no nosso lado da matéria, a gente também passa ao largo, né? Ou seja, a gente, por questões materiais, a gente muitas das vezes se afasta das pessoas, né? Se às vezes se um de nós às vezes entra numa situação financeira difícil, isso, gente, infelizmente é um fato que a gente precisa aceitar que a gente faz isso. Isso é instinto de preservação, ou seja, nos aproxima mais da matéria, do reino animal, do que os valores, né, do evangelho que nos aproximam, os valores do espírito, né, a humildade, o amor, né, a caridade nos aproximam mais de um lado mais espiritual. Mas é natural na fase evolutiva que a gente se encontra, então a gente tem uma tendência de preservação material muito grande. Então, é igual na selva, por exemplo, um animal ferido, os outros não vão chegar perto e vão abandonar, e ele mesmo se exclui, né, e morre lá rápido, né, e vira presa. Então, mas não todos, né, os gansos, por exemplo, né, se um ganso está doente ou machucado, dois descem descem junto com ele para ficar com ele até ele melhorar, né, as mães dos animais, assim. Mas, enfim, o instinto de preservação nos leva a querer cuidar só de nós mesmos. Quando esse é exacerbado, além do limite da necessidade, nós chamamos de egoísmo, né? Então, o egoísmo, ou seja, geralmente eu não quero me aproximar de pessoas que estão em situações difíceis, em situação material difícil. Então, uma pessoa caída, né, uma pessoa que está vulnerável, o que é o nosso medo? É de aquilo,
colocar aí, né? Pegar em mim também, né? Nossa, se a pessoa está numa situação difícil, então eu vou me aliar a ela, né? Se ela tiver se ela for, tiver algum prejuízo, alguma coisa, eu também posso ter prejuízo, né? E às vezes não tem nada a ver com material, né? Às vezes materialmente a gente realmente, às vezes não pode ajudar, não tem como ajudar, mas isso não quer dizer que a gente precisa se afastar da pessoa, né? Ou das pessoas. E o outro que ia passando era o samaritano, né? Então a gente tinha as diversas tribos lá, né? E essa Maria era um desses povos hebreus, né? Que também eram hebreus. E os samaritanos, durante o tempo que os hebreus ficaram presos, né? Na Mesopotâmia, me parece, né? Na Babilônia, né? Quando eles ficaram presos na Babilônia, porque eles foram escravizados diversas vezes, né? Os samaritanos, eles misturaram muito a cultura judaica, né? A cultura que eles tinham, com as culturas do povo da Babilônia, né? Dos babilônios. Então, aquilo não era aceito naturalmente, né? Os outros não aceitavam aquela condição. Então, eles eram tidos como gente de má vida, né? Eles eram tidos como pessoas que não eram aceitas socialmente. Tanto que a gente vai ver Jesus, né, conversando com a mulher samaritana, e ela pergunta para ele: eu vejo que o senhor é mestre em Israel, né? Porque um samaritano, um judeu não conversava com um samaritano, ainda mais uma mulher, né? Porque a mulher naquela época, né, era menos que nada, né? Então, assim, a gente vê a luta da mulher hoje aí para se colocar, para ter a igualdade de direitos, é necessário para a gente recuperar esse tempo que foi passado. Mas então, e quem que vai socorrer a pessoa que está caída lá? É justamente o samaritano, né? Aquele que ninguém dizia que era bom, aquele que não tinha valor nenhum, aquele que era de má vida, é o que vai socorrer o que está perdido. Não é assim? Então, isso mostra para nós o quê? Que muitas das vezes, quando a gente se coloca numa situação que você está socorrendo, que você está amparando, sem olhar quem que é, porque ele não olha quem que é. Aqui fala, e outra coisa, ele não estava em queda, né? Ele não ia no mesmo caminho. Um homem que passava por ali. Um homem que ia de viagem, né? Então, olha para você ver, olha o conceito. Então, isso aí reflete o quê? Reflete os bons valores, né? Os valores da caridade. Então, ele usa da caridade, da misericórdia e vai lá atender o outro. Então, mostra para a gente o seguinte, que na maioria das vezes, ou nem sempre, você praticar a caridade, a misericórdia, você vai ter uma aceitação social. Muitas das vezes isso não vai ser aceito, não vai ser legal. Você é tido como, né, bobo, como ignorante. E isso eu acho muito importante, essa visão da caridade que a gente vê aqui nessa parábola. A gente, né, salpicar aqui um pouquinho, comentar um pouquinho sobre isso, da forma de se fazer a caridade, né? Porque ele vai lá e ele deita azeite e vinho a um desconhecido, que eram os bens mais preciosos que eles tinham, né? Ele põe ele na montaria, leva para uma estalagem, depois no outro dia tem que sair para continuar a viagem, ele paga para o estalajadeiro para cuidar dele, e um homem que ele não conhecia, tá certo? Então olha para você ver essa lição, não é? Trazendo isso para o nosso dia a dia, muitas das vezes, na hora que a gente vai fazer um bem, né, uma chamada caridade, né, assim, que você vai fazer uma doação, você quer, muitas das vezes a gente quer saber de tudo acerca da vida da pessoa, né? A gente quer saber quantos filhos tem, se paga água, se paga luz, o valor da água, o valor da luz, por que está naquela situação, por que não está naquela situação, se ela não está fazendo por merecer estar naquela situação. Então a gente às vezes pergunta tanto sim
na hora de assistir, de fazer, então a gente deve assistir sem perguntar? Eu entendo que deve. A pessoa está precisando? Tá, então vai lá e assiste. Faz o que você pode fazer, o que você acha que deve fazer. Veja o que ela está precisando, né? Agora é importante ver isso, o que está precisando. Também não vamos assistir alguém e manter ele numa dependência, né? Que isso aí não seria positivo para ela. Mas eu falo muitas das vezes é que a gente se utiliza, né, desses argumentos para faltar com a caridade, ou para não fazer, ou para passar ao largo. Ah, não, ele está nessa situação, mas ele é que procurou com as próprias mãos. Bom, isso é entre ele e Deus, né? Emmanuel vai comentar isso. A gente vai ver isso aí, Jesus falando isso no livro, eu estava lendo agora há pouco, né? Aquele que conta as histórias de Jesus lá, né? Boa Nova? Boa Nova, obrigado. Viu, Adir? Eu tenho uma dificuldade para nomes, né? Então, Boa Nova, eu estava lendo isso agora, né? Que Jesus fala, né? Praticar a caridade, você atender ao próximo e tudo, que o Evangelho, sobretudo, é a construção do reino de Deus no coração nosso, no nosso coração e de quebra no coração do outro. Eu só faço isso no coração do outro se eu tiver feito no meu, né? Então ele não pergunta. Então essa passagem nesse ponto, ela é muito profunda, né? No sentido da caridade verdadeira, né? Do se fazer a caridade, do se assistir às pessoas, né? Ele chega, vê um desconhecido que ele não sabia quem era, e ele vai lá e atende. E aí, se a gente fosse fazer um miudinho agora, né? Ou seja, aí ele deita vinho, o azeite, ele põe na sua montaria. O que significa montaria, né? E ele leva lá para a estalagem. O que é estalagem? Quem é o estalajadeiro, né? Por que ele segue viagem? Então dava para ficar aqui uma semana, né? A gente conversando sobre isso, né, Adir? Só nesse pedacinho, só nesse versículo aqui. Mas eu tenho pensado muito, sabe, pessoal? Eu tenho analisado muito essa parábola aqui, porque a gente geralmente vê ela dessa forma que a gente está colocando aqui, né? Assim, da forma social, da sociedade entre si, da nossa relação com as outras pessoas, né? Como a gente trata, como que a gente faz a caridade. Mas esses dias me veio um insight, né? De como que eu uso essa parábola em relação a mim mesmo, entende? Ou seja, porque todo ensinamento evangélico pode ser aplicado intimamente para mim, porque esse eu creio que é o maior efeito do evangelho. Você aplica socialmente, né? Perdoar aos inimigos. Quais inimigos? Né? Primeiro os seus, né? Reconciliar-te com os adversários. Quais os seus adversários? Os íntimos, primeiramente, né? O orgulho, a vaidade, o egoísmo, a ambição, né? Então, estão vendo? Sempre tem essa função íntima e particular do Evangelho. Eu posso usar socialmente porque o reflexo da aplicação em mim ou não aplicação em mim se reflete na sociedade. Mas só vai realmente mudar a sociedade, só vai ser aplicada a caridade verdadeira, tudo só vai acontecer na sociedade se primeiramente acontecer dentro do homem, ou seja, né? A mensagem de Jesus é para a edificação do reino de Deus no íntimo das criaturas. E quem faz a edificação do Cristo, do Evangelho, no meu íntimo? Senão eu mesmo, não é? Eu que preciso fazer, não é outro que vai vir para fazer a edificação do reino de Deus em mim. Então, essa passagem também ela tem um significado muito profundo nesses mesmos termos que a gente vem analisando aqui. Ou seja, primeiro, quando eu estou em queda, né? Quando eu estou indo de Jerusalém para Jericó. Ou seja, no dia a dia, né? Às vezes você acorda de manhã em Jerusalém e chega de noite você está em Jericó. Né? Quando você não é assaltado no meio do caminho e fica caído no meio do caminho, né, Adir? Adir está rindo, mas... Né? Acontece também.
Você sai de manhã em Jerusalém, acorda, né? Tá nas nuvens, né? Teve culto no lar em casa ontem, uma coisa assim, né? Você estava na casa espírita, chegou de noite, foi trabalhar, né? E acorda no céu. Aí vem o dia a dia, né? Vem os dissabores, vem os problemas materiais, aí vem as brigas, vem aquilo, ou seja, aí você é assaltado. Por quê? Pelos nossos próprios valores, né? Então, quem que é o ladrão? O ladrão é aquele que pegou o que estava em queda e tirou o resto que ele tinha. Entende? Então, quem são nossos ladrões? Na hora que a gente está caindo, que você tá, né, que você não está legal. Isso às vezes não é um dia só, às vezes é uma semana que você está caindo, é um mês caindo. E aí vem os ladrões e te roubam o resto que você tem. O que é o resto que você tem? É o restinho da paciência, é o restinho da harmonia, é o restinho é o pouco da tranquilidade que você ainda conserva, né? E quem que tira isso? Tira isso é o orgulho, é o preconceito, né? É a impaciência, é que tira o nosso estado de equilíbrio. Porque em qualquer instante, em qualquer momento, em qualquer situação, se você tiver condições de utilizar os valores do Evangelho, do amor, da paciência, da misericórdia, em relação a você mesmo, primeira coisa, você entrou num estado de humildade, de saber que é necessitado e que precisa. Não é assim? Mas quando a gente tem queda, o que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é a gente se condena. Não, mas eu não podia ter errado, eu não podia estar fazendo isso. Quando eu falo eu não podia estar fazendo isso, que sentimento que é esse que está imperando? O orgulho. Concorda, Adil? É o Sim, orgulho. concordo. Eu não aceito, eu não consigo aceitar que eu sou um ser imperfeito, que eu erro. Não é? Então eu queria ser perfeito. Aí quando eu erro, eu não aceito, eu não concordo. Aí, como isso é um sentimento do orgulho, o que ele faz? Ele me joga mais para baixo, ele me sintoniza mais embaixo, eu desço mais um degrau. Aí vem o egoísmo, aí eu fico com medo, que eu estou, né? Eu tô no estado de dor, né? De desequilíbrio, de desarmonia, não é assim? Aí eu entro num estado de medo, de egoísmo, traz o que? O medo, a necessidade da preservação. Um gato acuado, o que faz? Ataca. Aí o que a gente faz? Começa a atacar as pessoas. Qualquer um que chega perto, né? Como diz Humberto, que já vi ele aqui, Humberto Senna, né? A gente sai dando voadora, né, Humberto? Né? Voadora no peito. Ou seja, é o nosso estado de extremo desequilíbrio, os nossos valores morais os nossos ladrões que estão aqui dentro acabaram de arrancar o restinho que a gente tinha, então larga a gente aonde? Caído no canto, né? Caído à margem da estrada, na beira da estrada. A gente mesmo se joga ali. E aí vem os nossos sentimentos que poderiam nos ajudar. Aí vem o nosso sentimento religioso. Se o sentimento religioso que eu tiver ainda com um sentimento, né? Os nossos valores sentimentais foram esses que a gente está falando, quem sou eu para errar? Nossa, eu não poderia nunca estar numa situação dessa. Nossa, não, eu não. Porque é assim, né, gente? A gente, o dia que não está legal, a gente não consegue fazer nenhuma prece, não é? Por que a gente não consegue fazer uma prece? Vergonha, né? A gente fica até com vergonha de fazer prece. Nossa, eu de novo, não, nossa, eu nem consigo. Ou seja, a gente quer. Tem uma passagem no Jesus no Lar, esse eu lembrei o nome aqui. No Jesus no Lar, que fala disso, né? De uma criatura que orava, pedindo a Deus, aos anjos, aí os anjos vêm e atendem ele, e vê uma luminosidade tão grande. Quando vem a luminosidade do anjo para atender ele estava numa fúria, escondido, né? Chorando, gritando, pedindo. Aí a luminosidade do anjo faz ele ver as feridas dele, né? E ele todo desfigurado, e ele foge horrorizado e vai procurar outro canto escuro para se esconder, né? Então, será que a nossa visão de religiosidade ainda é a mesma? Ou seja, eu não consigo olhar para mim, eu me acho tão feio, tão pecador, tão errado, tão ruim, que eu não consigo olhar para mim, aí eu não consigo fazer uma prece, aí eu não cuido de mim, aí vem o levita, né?
que é o meu instinto de preservação, meu medo, meu desespero, que não aceita aquela situação, que quer que eu saia dela de qualquer forma, e começa a me cobrar, minha consciência começa a me cobrar, ou seja, quais os valores que estão valendo, que estão atuando ali naquela hora. Porque uma coisa é fato, todos nós, eu tenho certeza, nós temos dentro de nós o sacerdote, o levita, o samaritano e os ladrões. Sim. E o que estava caído. E o estalajadeiro, e o jumentinho, a montaria, né? Que não fala, mas certamente seria um jumento. Ô, Marcos, Ah, eu tá pensando aqui, né? Porque a gente às vezes se coloca muito na questão do levita, o sacerdote, né? E às vezes a gente não se coloca no lugar do samaritano, né? Ou no lugar do que estava caído também, principalmente do caído. A gente quase não coloca no lugar do caído, né? E hoje você falando assim, eu fiquei pensando muito nesse sentido, que a gente às vezes está em queda também, a gente cai, a gente precisa de ajuda das outras pessoas. E às vezes a gente mesmo, realmente, como você falou, às vezes o orgulho nosso não nos permite às vezes, a gente de perceber a queda da gente e buscar ajuda também, né? quando a gente analisa essa parábola no sentido homem, o homem que descia de Jerusalém para Jericó sou eu. Entende? Uhum. Então, o primeiro personagem da parábola é o homem que descia de Jerusalém para Jericó. Então, é o meu primeiro estado. Então, esse estado de queda, né, Adira? A evolução se dá em ciclos, entendeu? Então, você está subindo, está descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Não é assim? Então, eu tenho falado muito isso, a gente precisa, né? Alguns estudos que eu estava fazendo aí sobre o dever, com o pessoal de Divinópolis, aqui fiz no domingo. Uma das coisas mais importantes que a gente precisa aprender a lidar hoje, nos dias de hoje, isso no meu entendimento, né? Naquilo que eu tenho entendido acerca da doutrina, acerca da vida, é porque a gente está num constante processo de transição e vai permanecer nisso, não sei até quando, mas alguns milhões de anos certamente ainda vão permanecer no estado de transição. Estado de transição significa eu deixar valores que já não são mais adequados e me adequar a valores mais adequados. Então eu sou um homem que vou ter queda o tempo todo. Toda hora você vai se encontrar em queda, dificilmente. Por mais elevado que você esteja, na hora que você, né, vamos supor, você atingiu esses valores aqui, mas você ainda tem alguns aqui. Na hora que se você tem, se eles ainda falam, de vez em quando eles vão falar. Na hora que eles começam a falar dentro de você, você está numa queda. Então precisa aprender a lidar com isso. Então é o seguinte, nós precisamos educar o sacerdote nosso íntimo e educar o levita, para que eles ajam como bom samaritano. Então também tem um bom samaritano em mim. Qual que seria a minha ação de bom samaritano, de samaritano? É eu, não é? Quando me enxergo numa situação que não precisaria nem chegar na queda, não precisaria nem chegar no assalto, né? Porque a transição, ela acontece, mas eu não preciso ser assaltado. Quando eu falo de aprender a lidar com a transição, com as mudanças, que são contínuas, né? E imortais daqui para frente, que vão continuar, não sabemos até quando. Então, lidar com a transição é justamente não se deixar ser assaltado pelos valores que ainda dormitam na gente e que vão se transformar. Se nós falamos da evolução intelecto-moral aqui, estamos num sentido muito grande, mas daí eu precisar de mais 45 minutos para analisar isso. Mas, ou seja, eu preciso entender essa constância da mudança para quê? Para que eu não chegue a ser assaltado. Quando eu não sou assaltado, né, que o bom samaritano, que o samaritano, a minha parte boa, aquela parte do amor, do entendimento, da paciência, que ela fale mais alto. Ou seja, eu preciso aprender a me amar, a me cuidar, a me entender. E quem mais precisa do médico, né, do médico do Evangelho, do médico do Cristo, do médico que é aquele que está em queda, é o doente. Então, quando eu estou doente, eu me trato como? Eu me trato como sacerdote, como levita, eu me trato como samaritano. Eu cuido de mim, eu me perdoo, eu me entendo, porque isso é muito importante, né? Porque eu só faço isso na sociedade se eu fizer isso comigo também. Amar ao próximo como a ti mesmo.
Ou seja, do mesmo jeito que eu me amo, eu amo ao próximo. Agora, aí Jesus conta a parábola. Como que você ama o próximo? Né? Você é o levita, você é o sacerdote ou você é o samaritano? Então, essa é a pergunta. Nós precisamos aprender a nos tratar como um samaritano, a me tratar bem, a me cuidar, principalmente na hora que eu, porventura, vejo que eu estou errando, que aquilo não é legal. Né? E todo dia, toda hora, a gente tem uma coisinha para corrigir. Porque quando nós conseguirmos fazer isso intimamente, aí nós vamos conseguir fazer ao redor de nós. E a nossa sociedade vai estar cheia de samaritanos, e as nossas ações da sociedade saberão entender, porque quando eu consigo compreender a minha. Marcos, um momento, pessoal, a conexão caiu. Deixa eu tentar voltar aqui, chamar o Marcos novamente. Oi, Oi. caiu. É porque venceu o tempo, né? Mas Não, venceu ainda não. Nós temos 8 minutos e meio. não é até as 15 para as 6, não? Para as 9, não? Não, é que nós começamos, faltava 5 para 8, né? Aí é 5 para as 9. Ah, tá, é Vai uma. ter mais uns minutinhos, pode finalizar. Tá, era 40. Bom, então, Adir, eu acho que uma coisa que eu tenho pensado muito é nisso, né? Na parábola do bom samaritano em relação a mim mesmo. Né? Que eu tenho aqui que é uma mensagem das mais profundas acerca da caridade. Então, da caridade. Então, quem é o meu próximo? Eu falo assim, quem que pareceu com você que era o próximo do que estava cá? Foi o samaritano, não é assim? Aí Jesus Uhum. vai e faz da mesma maneira. Mas aqui a mensagem fala, amar ao próximo como a ti mesmo. Eu vou fazer da mesma maneira com o outro, né, igual o samaritano fez. Mas eu preciso fazer comigo também, primeiramente, porque Jesus fala, com a mesma medida com que medides aos outros, vos haverão de medir a vós. Quem que me mede? Quem que me julga? Sou eu mesmo, através da minha consciência. Essa é uma grandeza da lei de Deus. Deu a cada um de nós, não é? A condição de julgar a si próprio de acordo com a nossa consciência e aquilo que a gente tem dentro da nossa consciência. Não é assim? Então, Sim. da mesma forma como eu me julgo, também julgo o que está lá fora. Da mesma forma como eu me perdoo, que eu analiso o que está lá fora. Então, aprender isso, aprender a fazer essa dinâmica, né, eu vejo que é uma coisa muito importante para nós hoje. Porque daí fica mais fácil, porque toda vez que você barra esse estado de queda, de dor e de sofrimento, né, pela humildade você se vincula ao alto, se vinculando então cada vez vai ficando mais fácil você se vincular aos bons espíritos, às coisas boas, a ter uma vida mais equilibrada. Quanto mais equilibrado, quanto melhor você está, né, mais você tem condições também de ajudar quem está ao seu lado, quem está desequilibrado, quem está precisando, né, quem está em queda. Então, é uma dinâmica que a gente precisa realmente aprender a colocar dentro de nós, né? E não falo aqui, claro, como alguém que já conseguiu, mas falo como alguém que luta todos os dias também, né? Para que a cada dia Sucesso. viva mais em paz, em harmonia, né? Sim. Todos nós estamos no processo, né, de luta diária, de aprendizado, de melhoria. E é assim mesmo, né? Ô Não Marcos, tem agora como nós estamos fugir. faltando 5 minutinhos. Queria falar mais alguma coisa ou tá fechado? Não, por mim está ótimo, né? Agradeço aí a oportunidade, a presença de todos aí, né? Foi ótimo estar aqui com vocês. Nós agradecemos pela tua presença, pelo estudo que trouxe para nós, né? Espero ter contribuído muito para as pessoas que estão assistindo. Para mim foi muito importante analisar essa passagem de uma forma diferente. E cada dia a gente aprende um pouquinho com o estudo de um, de outro, né? A gente ouve, às vezes, essa passagem, esse estudo várias vezes e cada dia a gente aprende um pouquinho a mais, né? Mas é muito bom. Ô Marcos, nós vamos fazer o estudo, a prece agora. Você gostaria de fazer a prece para nós, por favor? Poderia fazer? Poderia, sim, aproveitar Tá. já.
Então, acho que vamos aproveitar também, né, Adir, e, e vibrar, né, pelas pessoas que estão aí em dor, em sofrimento, né, com dificuldades de Sim. toda ordem, né, nesse momento de dificuldade. Querido Mestre Jesus, irmão e amigo, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de nos encontrarmos reunidos nesta família espiritual, unidos pelo sentimento, pela necessidade da melhora. Te agradecemos, Jesus, porque muito temos recebido de Ti. E te rogamos, Mestre, que possamos continuar firme na proposta de Te servir e servir ao Teu Evangelho. E que possamos ter condições de sermos exemplos vivos da fé, como foram aqueles primeiros cristãos, em nos mantendo fortes, equilibrados, harmoniosos, pacíficos, tranquilos, nesse momento de dificuldade, para que possamos ajudar e atender os nossos irmãos que ainda não têm o conhecimento do Teu Evangelho, da Tua misericórdia, do Teu amor e do amor infinito de Deus para conosco. Muito obrigado, que assim seja. Que assim seja. Então, obrigado, Marcos. Obrigado, pessoal, por ter participado, né? Estar presente aqui assistindo essa live. Espero em breve a gente poder encontrar pessoalmente e poder estarmos juntos lá na Casa Espírita, nas palestras, né? Assim que essa fase meio complicada que nós estamos passando, passar por isso tudo, né? Sem dúvida. Então, um grande abraço, Marcos. Abraço, viu, gente? Boa noite. Fica todo mundo com Até Deus. mais. Boa noite. Fique com Deus, gente. Pessoal, até mais.